a parte anterior, foi dado vários conceitos introdutórios sobre esta técnica de caracterização. Especificamente, trata-se de determinar a área superficial de um material. E foi mencionado que há dois métodos, né? O método volumétrico e o método gravimétrico. Tendo como método volumétrico o método mais barato, mais acessível, mais viável. Embora ele apresente algumas desvantagens, como sendo um método que dá valores de área com algumas imprecisões. Então, mas ele é muito válido. Existem muitos equipamentos em laboratórios de pesquisa, tanto em universidades como na indústria, que utilizam o método volumétrico. Então, a determinação da área superficial, como já falei na aula anterior, é de importância extrema porque, dependendo do material e da sua aplicação, é necessário conhecer qual é a área externa que este material apresenta, qual é a área exposta que este material apresenta. É uma técnica que é muito aplicada na área de nanotecnologia, de nanomateriais. E para podermos determinar essa técnica, temos que fazer uso de um fenômeno chamado de adsorção física. Júlia, seu microfone está aberto. Está vazando um barulho aí. Bom, então, continuando. Esse fenômeno de adsorção física é o enriquecimento de quê? De um fluido, geralmente gás, tá? Na interface sólido-gás. Então, nesse fluido vai se aderir, vai se vincular à superfície através de ligações fracas, ligações de Van der Waals fracas, são até de 4 tipos que foram mencionados na aula passada. E eles vão formar uma camada, né? Vão cobrir toda a superfície da partícula ou da amostra. Pode ser uma membrana porosa, pode ser uma sílica porosa, pode ser diversos materiais cujo interesse seja determinar a sua área. Por exemplo, um carbono ativado, um nanotubo de carbono, etc. Se quantificarmos essa quantidade de gás dissolvido na superfície deste material e sabendo, obviamente, qual é o tamanho da molécula do gás, é possível fazer uma correlação razoavelmente simples e determinar dessa forma a área da superfície deste material, a área externa, né? A área exposta, que geralmente é chamada também de área específica, área superficial específica, porque não só conta ter o valor da área, sino também colocar a massa de amostra, a massa de adsorvente, a massa de material sólido. Então, esta técnica irá nos fornecer informação sobre a área específica, que é uma área em unidades de área pela massa, em gramas, geralmente. Ok? Então, isso nos dá uma ideia bem mais clara, quando a gente já divide pela massa, de se um material tem mais área do que outro por grama de material. Ok, bom. Como é que a gente faz esta análise antes de chegarmos às isotermas, né? Porque o processo de adsorção é um processo controlado. Você tem que adicionar lentamente o adsorvível para que se torne adsorbato e quantificar em determinadas pressões, que são consideradas pressões de equilíbrio, tá? A quantidade de gás que vai se adsorver sobre a superfície. Ou dito melhor, fisiosorver, tá? Porque é uma ligação fraca, ele não interage, não cria uma ligação química, um vínculo mais forte com a amostra. Então aqui temos um exemplo bem interessante, bem simples, por sinal, de como é feita essa análise, né?
Primeiro, se coloca a amostra em um reservatório chamado de reator. Tá? Alguns chamam de bureta também, mas eu não acho que esse nome seja o adequado. Um reatorzinho, que é um tubo de vidro. A amostra é colocar aqui, a amostra sólida, e não precisa de grandes quantidades, né? Você coloca geralmente 100 a 150 miligramas. Tá? Em alguns aparelhos pode se colocar até mais, tá? Miligramas mesmo. A amostra tem que estar na forma solta, né? Na forma de pó fino, né? Mas esse pó fino pode estar formado por agregados de muitas partículas. Então, mas é uma quantidade pequena mesmo que você coloca aqui, ok? Esse reatorzinho, ele é introduzido num dewar, num reservatório maior, que contém nitrogênio líquido. Por quê? Porque vai ser a condição de temperatura adequada, o ideal, para fazer a fisisorção do gás. E nesse caso, se temos nitrogênio líquido, vamos que introduzir como gás adsorvível o nitrogênio. Então aqui está a amostra e aqui está este dewar, que é um nome utilizado para recipientes que tem um isolamento térmico, né? Tem dupla parede para evitar a evaporação desse nitrogênio líquido. E introduzido o reator nesse dewar, ok? Bom, só para mencionar, o nitrogênio líquido tem uma temperatura baixa, né? Baixa de 77 graus Kelvin, em graus Celsius dá menos 193, se não me engano, ou 96 graus Celsius. Então é uma temperatura baixíssima mesmo, né? A partir dessa temperatura o nitrogênio começa a evaporar, a ferver mesmo, né? Evaporar antes, mas a ferver mesmo. Ok, então, como é que acontece a dissolução? Aqui tem uma pinça. Isto é uma pinça que segura e fixa o reator, porque o reator pode ser removível do sistema, né? Para você trocar a amostra, eventualmente até lavar o reator e tudo mais. Então, é uma pinça, mas em equipamentos mais sofisticados, a forma como se prende isto é mais sofisticada, né? Mas aqui está representado por uma pinça. E tem todo um sistema de tubulações com válvulas e um gauge, né? Um gauge que não é nada mais do que um medidor de pressão do sistema. Um medidor de pressão do sistema, ok? Então temos a válvula 1, 2 e 3. A válvula 2 está vinculada, aqui diz vácuo, né? A uma bomba de vácuo. Então aqui é uma bomba que vai succionar o gás quando for requerido. Então, esse é o processo. Simplesmente abrir a válvula não significa que o gás vai sair simplesmente. Não, ele vai ser succionado com uma bomba de vácuo. E essas bombas são bastante sofisticadas, são bombas de ultra vácuo, né? Que geralmente quando elas pifam no equipamento fica parado por meses a fio. Então vamos entender esse processo. Temos a amostra. Então como que acontece a dissorção, tá? Para determinar a área superficial específica de uma amostra? Na dissorção, o ponto 1, né? Vácuo em todo o equipamento, ou seja, válvula 1 fechada, válvula 2 e 3 abertas. 1 fechada porque o fornecimento deste gás, que vai ser nitrogênio, geralmente vem de um tanque, ou chamado também de bala de gás, né? De um reservatório, onde tem gás comprimido ali. Pronto, aí está aí. Mas aqui se fecha para que não entre. E se abre estas duas válvulas, ok? E certamente se liga a bomba de vácuo e vai succionar tanto o gás que está aqui, porque aqui vocês vão ter ar do ambiente. Porque na hora de colocar a amostra, isso fica aberto, né? Então você tem aqui a amostra que tem gás do ambiente, né? O ar do ambiente, nitrogênio, oxigênio, argônio, CO2, tudo que é possível ter no ambiente. Então ela vai succionar isso daqui, e ao mesmo tempo aqui também, toda esta região daqui vai succionar. Vai ser evacuado todo o gás possível, tá? Até atingir uma pressão de 10 a menos 6 torr. É uma pressão muito baixa, bastante baixa. Não chega a zero absoluto, né? Pressão zero mesmo, é muito difícil de ser atingida, mas é uma pressão bastante baixa.
Tá? Então, primeiro se evacua todo o gás que tem aqui. Tá? No ponto 2, a amostra na temperatura selecionada. Então, você coloca o nitrogênio líquido, ok? Que está a 77 graus Kelvin. E depois passamos ao ponto 3, que é gás no aparelho. E o que significa gás no aparelho? O gás adsorvível, nesse caso nitrogênio. O gás que vamos selecionar como sendo o gás que vai ser adsorvido na superfície, ou dito melhor, fisiosorvido na superfície da amostra. E que vai ser a forma como vamos determinar a área específica desse material. E aqui diz, válvulas 2 e 3 fechadas, essas válvulas se fecham, e uma aberta, se abre aqui. Medir a pressão para uma determinada quantidade de gás. Então, você vai injetar uma quantidade determinada de gás, ok? Obviamente, isso controlado com o sistema. Você abre essa válvula, válvulas 2 e 3 fechadas, se abre esta válvula e se preenche tudo isso com gás. Tá? Até uma dada pressão, uma dada quantidade é conhecida, porque pressão e volume têm uma correlação direta. Então, aí temos o gás preenchido aqui. Nesse caso, vai ser nitrogênio puro, né? Uma vez que se preencheu tudo isso, já se tem uma medida da pressão, ela diz abertura da válvula 3. Então, com 2 e 1 fechados, se abre a 3 para quê? Para que este gás que foi injetado, né, entre em contato com a amostra. Tá? Então, gás em contato com o sólido. Quando o equilíbrio é alcançado, se mede a pressão para determinar a quantidade de gás no instrumento. O que significa esse equilíbrio? Porque certamente o gás vai interagir com a amostra e parte desse gás vai fisiosorver, se tornando adsorbato, e parte desse gás vai ficar na região bulk, né? Fora, afastado das partículas da amostra. Okay? Em um dado momento, o gás fisiosorvido dissolve e outra porção adsorve, e há moléculas que saem e entram da superfície da amostra, porque esse fenômeno é normal. Quando a velocidade de adsorção e de desorção são iguais, se diz que se atingiu o equilíbrio de adsorção para essa determinada pressão. Então, por isso que ele diz aqui, quando o equilíbrio da adsorção é alcançado, se mede a pressão. Geralmente os equipamentos, eles não têm um controle exato desse equilíbrio, senão é programado por um tempo. Então, se deixa um tempo dado. Alguns já são mais sofisticados, que têm um tempo de equilíbrio, que chamam. Até os relatórios que depois eu vou mostrar para vocês. Mudanças nessa pressão e pronto. E aí para e mede a pressão. Tá? E com essa pressão se determina a quantidade de gás no instrumento. Beleza. Depois o 5, fechamento da válvula 3. Paulatinamente, lentamente. Consegue determinar esse gás que é adsorvido. Tá? Repetir esse processo até que a pressão que é injetada atinja a pressão de saturação. Ou seja, você vai injetar isto até atingir a pressão de saturação. E já vimos um diagrama de pressão-volume, no envelope duas fases, qual é essa pressão de saturação. É quando a curva atinge o envelope de duas fases, é a pressão de saturação. Tá? E aí você teria
Você faz isso várias vezes, em várias pressões, até atingir essa pressão de saturação. Saturação. Que conhecendo o adsorvente, a dessolução, o que você faz? Redução da pressão dentro do instrumento. Então, você atingiu a pressão de saturação, agora não é uma quantidade muito grande. Isto não fica numa pressão muito alta, não, muito longe disso. Esse gás que está aqui. Entenda que aqui a maior parte do gás está aqui, né? Ter a pressão de equilíbrio e pronto. E aí você vai succionando cada vez porções. Que a pressão relativa, que começa em 10 a menos 6 torr, vai até 10 a menos 4 torr. Esse de 10 a menos 6 a 10 a menos 4 significa que houve um aumento da pressão. E por quê? Porque se injetou o gás adsorvível. Tá? Essa primeira etapa é a característica da dissorção do adsorvível sobre os sítios mais ativos da amostra. Então, vocês poderão se perguntar, mas isso não é fissurção? Fissurção não tem sítios preferenciais e ativos. Quimisorção, sim. São aqueles sítios específicos na superfície onde acontece a dissorção e se cria uma ligação química. Correto, isso está certo. Mas, embora a fissurção não crie uma ligação com a superfície, as irregularidades da amostra, sólido, ele ainda se tem em alguns sítios mais preferenciais. Quinas, cantos, degraus são físico-quimicamente falando mais energéticos do que platôs. Superfícies que são com características topológicas de platô, elas energeticamente não são tão boas assim. Então, nos cantos, as quinas, os degraus, que tudo isso se encontra numa superfície, né? Essa rugosidade a nível molecular gera muitos sítios que eventualmente vão ser mais energéticos do que outros. Então, isso que acontece em baixas pressões de injeção do gás, esses sítios são os preferenciais. É ali onde se vincula ao nitrogênio. No caso, se for o gás de
o gás adsorvível, né? Aquele que vai se vincular à amostra. Lembrando que não é o único que se utiliza, mas é o mais usado frequentemente. Também se costuma usar argônio, hélio muito pouco, né? Mas mais argônio também, mas entra o tamanho do átomo de argônio e da molécula diatômica de nitrogênio, o átomo de argônio é bem maior. Então, por esse motivo, não é muito utilizado. E o nitrogênio líquido é bem mais barato também. Na etapa 2, você vai dar pressão de 10 a menos 4 torr, é pressão relativa, tá? Até 10 a menos 1, ou seja, continua aumentando a pressão. A partir daquelas injeções de gás, né? Abrindo válvula 1, fechando 2, 3, tudo mais. É aquele processo anterior. E nessa etapa, aumenta a quantidade de gás, obviamente, e esse gás agora vai preencher primeiro os microporos. O caso a amostra não tenha microporos, formar uma monocamada. Isso é uma suposição, tá? Se acredita, né? Faz parte, como toda técnica para poder levar ou criar um modelo matemático sobre ela, tem que se fazer algumas suposições. E a primeira delas é que até essa pressão se forma a monocamada. Tá? Isso não indica que de fato há uma monocamada perfeitamente adsorvida ou fisiosorbida em toda a superfície do sólido. Não é necessariamente isso. Tá? Mas o preenchimento dos microporos, sim. Isso sim acontece nessa faixa de pressão. E só lembrando, o que são microporos, professor? Lembrando que temos 3 tipos de poros: microporos, mesoporos e macroporos. Microporos são os poros que são abaixo de 2 nanômetros. Abaixo de 2 nanômetros, a largura da parede entre os poros, ou o diâmetro, se vocês quiserem. Abaixo de 2 nanômetros. É um poro bem pequeno mesmo. Entre 2 e 50 nanômetros, temos os chamados mesoporos. Tá? Então, tem amostras que apresentam estrutura, que apresentam esses poros com essa faixa de tamanho. E acima de 50, temos os macroporos, só para lembrar. Então, nesta faixa que acontece o preenchimento dos microporos e a formação da monocamada. Na etapa 3, a pressão vai acima de 10 a menos 1 torr. E aqui acontece a dissolução da multicamada. Porque já que aumentamos a quantidade de gás adsorvível na superfície sólida, não é difícil imaginar que esse gás vai ser adsorvido em camadas. Vai cobrir inicialmente com uma monocamada e quanto mais gás você injetar, obviamente vai formar uma segunda camada, uma terceira camada, uma quarta camada, é o que é chamado de multicamadas, né? Mas também, caso a amostra apresente mesoporos, é a partir desta pressão de 10 a menos 1 torr que começa o preenchimento dos mesoporos pequenos por condensação capilar. Isso é um aspecto muito interessante porque é uma pressão baixa. Não se atingiu ainda a pressão de saturação, que significa a formação da primeira gota de líquido da substância gasosa. Então, por que iria se formar um líquido, né? Por que condensação capilar? Pois é, porque dentro dos poros, o preenchimento do gás dentro deles, ele tem umas características tão interessantes que a pressão dentro do poro é menor. A pressão de saturação se torna menor, abaixa, e com isso é viável condensar o gás e certamente o que se chama de formação de um líquido dentro do poro. Os mesoporos grandes também são cobertos a partir dessa pressão por uma camada da mesma espessura que a superfície externa. Então se forma uma multicamada nos mesoporos, nos grandes poros se forma também uma camada da mesma espessura do poro, tá? Então pode ser de 5 camadas, 6, 7, então acontece aí um aumento, né, da quantidade de gás adsorvível que se torna adsorbado. O que se chama, e o que chamei na aula passada, de enriquecimento de um fluido na interface sólido-fluido.
se enriquece, né? E esse enriquecimento é simplesmente a fisisorção, né? A aderência dessa substância na superfície. E na última etapa, 4, temos aumento da pressão relativa, ou seja, aumentamos ainda mais, mas até que ponto? Até o limite. Qual é o limite? A pressão de saturação, a pressão onde o gás começa a condensar, a se tornar líquido mesmo, tá? Todos os poros são preenchidos, mesmo os maiores, e um limite é atingido quando a pressão relativa se aproxima de 1. Ou seja, a pressão de injeção é próxima, nunca se atinge, mas muito próxima da pressão de saturação. Saturação, ou seja, termodinamicamente falando, se entende que quando você tem um gás e você comprime esse gás, você que faz ao comprimir esse gás, primeiro diminui seu volume, tá? E ao diminuir seu volume, aumenta a sua pressão, e ao aumentar a sua pressão, você transforma esse gás em um líquido, correto? Certo, é o que a gente tem no gás de cozinha de botijão, por exemplo. Aí temos um gás que está numa pressão dada que ele já não está como gás, está como líquido, está bem comprimido e se torna líquido. Então isso é o que acontece aqui. Só que como estamos falando de nitrogênio, que ferve a 77 graus Kelvin, ou menos 196 Celsius, obviamente que é uma pressão bem baixa ainda, né? Não é uma pressão grande assim. Não estamos falando de um propano, butano, que temos como gás de cozinha vendido nos botijões. Okay? Nesse ponto se atinge a saturação do adsorbato. Então, esse seria o entendimento mais claro do que acontece aqui. Mas, visto isso melhor, tá? Isso é através de um gráfico, né? Primeiro um esquema, de um conjunto de esquemas, para se entender um pouquinho melhor essas etapas. Então, na primeira etapa, que eu disse, etapa que vai de 10 a menos 6 a 10 a menos 4 torr, o adsorvível se torna adsorbato, ou seja, as moléculas do gás se adsorvem nos sítios preferenciais. Tá? Aqui está um esquema de quais prováveis sítios preferenciais, o que significa que há poucos sítios, ocupam poucos, né? Há uma quantidade pequena adsorvida. Na etapa 2, que vai de 10 a menos 4 a 10 a menos 1, acredita-se que se forma essa monocamada, né? E o preenchimento de microporos, caso a amostra apresente microporos, que não é muito comum uma amostra apresentar, é privilégio de algumas amostras. Quando estamos falando de microporos, estamos falando de poros a nível molecular, abaixo dos 2 nanômetros. Substâncias, ou materiais, né? Materiais, corrigir melhor, substâncias não, materiais com características microporosas. Podemos citar as zeólitas, algumas argilas, por exemplo, mas não é assim muito comum. Microporos é uma característica muito peculiar de alguns materiais, que são materiais bastante interessantes e utilizados em várias aplicações. Então, se forma aqui a monocamada estatística. Na etapa 3, temos a dissolução da multicamada. Como estou continuando a injetar gás, estou aumentando a pressão desse gás, e aumentar a pressão significa não diminuir o volume, porque não tem como diminuir o volume, no que aconteceria no sistema cilindro-pistão, senão estou injetando mais gás simplesmente, porque o sistema é fixo, né? Temos o reatorzinho e todos esses sistemas de tubulações. Então, injeto mais gás e começo a formar, aí eu forço a formação de multicamadas, tá? E, consequentemente, a condensação capilar. Ou seja, os mesoporos, os poros maiores, aqueles poros que estão no tamanho de 2 a 50 nanômetros, começam a serem preenchidos, né? Preenchidos e acontece a condensação, porque de fato aqui há uma condensação. E se continua aumentando a pressão ainda mais, aí consigo atingir o ponto de saturação, tá? De saturação. Vocês dirão, mas peraí, com esta quantidade de gás é improvável, né, poder ter uma medida da área específica, da área superficial específica da amostra. Concordo com vocês, concordo plenamente com vocês. Por esse motivo, aí o aluno pensaria, bom, acho que se eu tivesse o valor da quantidade de gás fisisorvido como monocamada,
esse seria o meu valor mais viável para determinar a área da superfície de uma amostra. Correto? Sim. Esse é um dos métodos, que tem várias falhas, né? E dá, às vezes, valores bem falhos, assim, muito longe disso. Tá? E o chamado método de Langmuir, que a gente vai ver mais na frente. Mas a primeira abordagem deste processo de adsorção como técnica para determinar a área superficial de um sólido, de uma amostra sólida, né? De um material, foi esta, né? Assumir que com a formação da monocamada eu consigo determinar a área. Com o resto, não. Então, surge a pergunta, por que saturar a amostra? Por que injetar mais gás de forma a termos esta situação? Bom, porque a amostra não somente é interessante pela sua área, senão é também interessante pelos seus poros. E se a gente consegue saturar a amostra, significa que conseguimos preencher os poros com o adsorvível. E nesse sentido, é possível determinar o que? A distribuição do tamanho de poros, porque não vamos encontrar de forma nenhuma uma amostra que tenha poros de um único tamanho. Isso é impossível. Então vamos ter uma distribuição de poros, que vão oscilar, né, preferencialmente num dado tamanho. Tá? Mas é por esse motivo que se satura de adsorvível, que se torna adsorbato, a amostra com o gás. É por esse motivo, porque a área por si só é uma das características da textura de um material. A porosidade é outra. Em alguns casos, a porosidade tem uma importância fundamental. Em outros casos, não é tanto assim. Tá? Mas em um, sim, é muito importante essa porosidade. Ok. Então, esse resultado gráfico, como eu disse aqui, da quantidade dissolvida de um gás versus a pressão, no caso relativa, pode ser até pressão, mas geralmente é relativa, né? É definida como isoterma, né? Esse é o resultado do procedimento anterior, tá? Que não vai do zero, como você pode observar, não vai do zero, não tem equipamento com uma bomba de vácuo super poderosa que consiga succionar todo o gás aí embutido, né, dentro do sistema, não? Parte de uma pressão bem baixa, 10 a menos 6 torr, que já é uma pressão bastante baixa, até uma pressão de saturação, que no caso seria do nitrogênio líquido. Tá? E aí, do nitrogênio mesmo, né, que é o gás mais usado. E aí temos a curva preta, que seria a isoterma de adsorção, e depois temos a curva em vermelho, que é a isoterma da desorção, que começa a se succionar, né, a bombear, a remover esse gás que ficou na amostra, saturou a amostra quando se atingiu esta pressão daqui, tá? Saturou a amostra e começamos a remover. E a remoção desse gás traz importantes informações porque nos permite ter a leitura completa da isoterma de adsorção e a da desorção. A isoterma da adsorção por si só nos daria um resultado interessante. Já as duas juntas, né, o que chama no braço de adsorção e o braço de desorção, já fornece uma informação também interessante, que são os poros, né? As isotermas são consideradas como a medida da quantidade de adsorbato presente no equilíbrio em função da pressão de adsorção a temperatura constante, e essa temperatura é constante, no caso do nitrogênio líquido é 77 graus, 77 Kelvin, perdão, fico falando graus, não é Kelvin mesmo. A pressão é expressa como uma razão de pressão sobre pressão de saturação e a simbologia muda. Vocês vão encontrar bibliografia sobre PV, tá? Esse PV muda às vezes com um P sub 0 ou P sobrescrito 0, mas é pressão relativa. Esse zero que sobe em alguma literatura, em alguns livros, sobe ou desce, é a pressão de saturação. Às vezes é P sato também. Então, é só para vocês não se confundirem quando precisem pesquisar sobre o assunto. As unidades usadas para a quantidade de adsorbato, né, adsorvida em relação ao adsorvente, porque sempre é bom colocar em relação ao adsorvente, o que torna
a área específica, né? Enquanto você não divide pela massa, então não é específico. Volume específico é o volume sobre a massa, né? Aqui a mesma coisa. Então, seria milimol por grama, micromol por grama, ou o mais comum, centímetro cúbico por grama. É o mais comum mesmo. Tá? Porque é quantidades muito pequenas, né? Se você bota aqui micromol, aqui, as unidades aqui ficam muito grandes, muito maiores, desnecessariamente maiores. Bom, e vamos retomar um pouquinho aquelas 4 etapas, né, que mencionei anteriormente. Então, a primeira etapa, lembra que vai de 10 a menos 6 torr até 10 a menos 4 torr, é uma parte inicial onde que acontece a dissolção ou fisdissolção em sítios ativos, preferenciais, naqueles sítios que geometricamente são sítios onde pode ser vinculado, porque aquele mecanismo de fisdissolção acontece por ligações de Van der Waals que são até de 4, né? De 4 tipos, tem as forças de London, dipolo, e etc. Então, se uma quina, um degrau energeticamente maior, por quê? Porque ele está vinculado, tem mais elétrons livres na nuvem eletrônica, então vai polarizar a molécula adsorvível, tornando ela adsorvata. Então, por isso que acontece e se torna ele um sítio preferencial, que não necessariamente são muitos, né? Mas tudo bem. A etapa 2 é que acontece que o preenchimento dos microporos, caso o sólido tenha microporos, se não tiver, é a formação da monocamada. Mas se o sólido tem microporos, também se forma monocamada? Sim, as duas coisas. Mas se o sólido não tiver microporos, só se formará a monocamada. E isso se chama como ponto de inflexão, que é o famoso ponto B. A partir deste ponto, por este único valor, é possível determinar a área. Sim, é possível. Tem suas falhas, tem suas deficiências, este método do ponto único. Mas teoricamente daria, ok? Depois, a partir deste ponto chamado de inflexão, nós não vemos um aumento tão progressivo, porque aqui houve um aumento bem pronunciado do gás adsorvido na amostra, né? No sólido. A partir daqui, há um aumento do volume, que temos que considerar que aqui é centímetro cúbico por grama, né? Aqui é um aumento do adsorbato na amostra, mas não é tão pronunciado, né? A inclinação não é tão grande, tá? E isso indica nada mais do que a formação de multicamadas, de várias camadas. Em cima da camada, da monocamada, vem outra camada e outra, porque a fisdissolção é isso mesmo, não tem que ter um sítio ativo, um preferencial. A molécula do adsorvível se torna adsorbato, inclusive em cima de uma outra molécula de adsorvível, que já estava como adsorbato. Essa seria a terceira etapa. Tá? A partir deste ponto C até aqui, tá? Que é a quarta etapa, acontece a condensação capilar nos mesoporos. Tá? Então, se vê aqui se um aumento considerável do volume adsorvido, muito maior do que aqui, porque começa a se saturar, né? Começa a se injetar tanto gás que o gás começa a preencher os mesoporos, que são poros em termos moleculares bem grandes, de 2 a 50 nanômetros. Para algumas áreas pode não significar nada, mas para outras áreas esse material tem mesoporos, são poros grandes, hein? Que os poros menores são abaixo de 2 nanômetros. E por isso que há um aumento, que há um preenchimento de fato desses mesoporos. Tá? Que a gente vai ver o que são esses mesoporos, afinal de contas, qual é a cara dele. A gente já viu mais ou menos, acho que na aula passada, mas a gente vai ver um pouquinho melhor esse aspecto. Bom, e depois começa a se atingir um determinado platô, se satura a amostra, né? Não tem mais o que adsorver. E aí já se atinge a pressão de saturação. Então esse é um esquema bem interessante, que mostra esse passo a passo. Ok? Matematicamente falando, a isoterma pode ter uma equação definida como a quantidade de gás adsorvido pela massa do solvente. Que é o solvente? O sólido.
Um material sólido onde o gás vai ser dissolvido. Alguma dúvida, Ana Paula? Não. Bom, vou continuar. E essa quantidade de gás dissolvido sobre a massa do solvente depende da pressão do equilíbrio P, da temperatura e da natureza do gás sólido. Tá? A temperatura é fundamental. Tá? É por isso que eu falo, né? Não pode ser feita a temperaturas acima do ponto crítico. Tem que ser a temperatura abaixo do ponto crítico. Ok. Ah, professor, posso usar uma temperatura do nitrogênio líquido e usar outro gás? Claro que pode. Pode sim. Ok? Pode sim. Enquanto esteja abaixo do ponto crítico. Tá? Porque se não estiver abaixo do ponto crítico, você não vai ter isoterma. Você vai ter outra coisa. Não vai ter uma temperatura tão alta que você vai precisar injetar mais gás ainda, muito mais gás. Isso é complicado. Ok, como já tinha mencionado, então, a isoterma é formada em pressão muito baixa. Considera a pressão bem baixa. Pressão bem baixa, vamos imaginar que chega por aqui. Pegamos a curva da isoterma, estaríamos aqui, e lentamente, tá, vamos aumentando essa pressão, mantendo a temperatura constante, que é a temperatura que acontece a fissão, no caso de nitrogênio líquido, menos 196 graus Celsius, ou 76 Kelvin, tá? E se atinge até o ponto de chegarmos à pressão de saturação. Esta é a pressão de saturação, que é uma pressão que não aumenta, tá? Que se mantém constante, porque aqui temos que, nesta região de aqui a gente pode chamar do fluido no estado de vapor, né? Não chega a ser gás. Gás está acima do ponto crítico, mas aqui embaixo é vapor, por isso que aqui é vapor superaquecido, né? E aqui se forma a primeira gota. Então, o vapor começa a condensar aqui. Aqui se forma a primeira gota, chamada também de ponto de orvalho, né? E se se mantém por muito tempo isso, todo gás se transforma, ou todo vapor se transforma em líquido, até atingir este ponto daqui, onde temos todo o gás em líquido, e a partir daqui temos líquido puro mesmo. Tá? Líquido, uma única fase, é isso que eu quero dizer. Tá? Bom, se o gás estiver abaixo da temperatura crítica, é possível escrever isso. Então, isso é função da pressão e da temperatura, mas se estiver abaixo do ponto da temperatura do ponto crítico, então pode ser função da pressão relativa, né? Que está abaixo de aqui. Então, posso fazer isso. P sobre P0, pressão de saturação. Isso é possível. Tá? Onde P0 é a pressão de saturação ou vaporização do adsorbato em T. Ok? E aqui é só... Existem várias formas de isoterma. Está escrito errado, isotérmica, né? Mas é isoterma, que foram oficialmente reconhecidas pela IUPAC. Então, esta isoterma que eu mostrei aqui, ela é comum para todas as amostras? Não, claro que não. Ela não é comum. Ela é um tipo. Então, vai depender muito dos materiais envolvidos. E é assim que a gente começa a falar dos tipos de isotermas. Então, são reconhecidos pela IUPAC 6 tipos de isotermas diferentes. 2 desses tipos podem ser divididos ainda em 2 subtipos, tá? Tornando isso até 9 isotermas diferentes. Tá? Então vamos tentar entender essas isotermas, porque isso nos dá uma ideia de como o nosso material é, de que ele está, qual é a característica que eu espero desse material. Porque a isoterma pode dar uma noção bem clara e deve ter uma correlação bastante clara com a microscopia. Se você vê uma isoterma, você pode inferir, eu já sei mais ou menos que tipo de partículas eu vou encontrar na microscopia. Tá? Seja ela de varredura ou de transmissão. Que aqui estamos falando de materiais menores, né? Microscopia óptica, não, isso é uma coisa muito grande, né? Materiais grandes, estamos falando de coisas menores. Então, as isotermas são
chamadas de isoterma tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, 5 e 6. Esse é o nome que é assim como elas estão classificadas. A do tipo 1, veja bem, temos dois subtipos, um A e um B. Qual é a principal característica destas? Assim, observando aqui, claramente observamos que há um aumento pronunciado e grande da quantidade de gás dissolvível, ok? Grande, e depois um platô. Um platô que não aumenta, não a quantidade de gás dissolvido aqui, e depois um aumento pronunciado, muito próximo da pressão de saturação, que nem sempre está presente, tá? Que nem sempre está presente. Mas o importante é esse aumento bem grande, né? Você chega até quase a metade do gráfico, vocês podem ver aqui. Tá? Isso significa que esta isoterma corresponde que a amostras, a sólidos que apresentam microporos pequenos, com distribuição de tamanho estreita, bem pequena, ou seja, todos os microporos são o mais próximos possíveis de um único tamanho e são microporos, são poros com tamanho abaixo dos 2 nanômetros, que é muito interessante. Isso é somente característico de materiais zeolíticos, né? Que também são chamadas de peneiras moleculares. Por que são peneiras moleculares? Porque tem poros tão pequenos ao nível molecular que só permitem que determinadas moléculas passem através dos seus poros, microporos, ou poros moleculares. São muito conhecidos como peneiras moleculares. E há muitos tipos de zeólitas, né? Aqui mostrei algumas delas, e aqui assim, um esquema, uma representação dos poros, né? Dos canais desses poros que podem ser interconectados ou não. E eles são materiais que se pode dizer de certa forma que são poros intracristalinos. Isso, intracristalino. No meio do cristal há um buraco que se estende através do cristal todo. Tá? É um material extremamente interessante. Uma aplicação, por exemplo, para pessoal que não é da área química, né? Pessoal da área química, as zeólitas são materiais excelentes para serem usados como catalisadores, né? A petroquímica se baseia toda em zeólitas para usadas como catalisadores. Como assim, por exemplo? As frações pesadas do petróleo, aquelas de cadeias de hidrocarbonetos bem compridas, são craqueadas. Já devem ter ouvido o processo de craqueamento catalítico, que significa que são quebradas em porções de molécula menor, tá? Com o intuito de transformar essas frações pesadas em frações mais leves, que são características da gasolina, por exemplo. Então, petróleos pesados, que passam pelo processo de refino, necessariamente as frações pesadas desse petróleo, se tiver grandes quantidades, passam por reatores catalíticos para o chamado craqueamento catalítico. E por quê? Porque permite somente a passagem de moléculas lineares, de preferência, tá? De um tamanho menor. Por isso que as zeólitas são importantíssimas. Sem contar que são materiais com superfície ácida. Eles têm sítios ácidos na superfície, considerados até mais ácidos do que o ácido sulfúrico. Então, são materiais extremamente interessantes. E temos outro segundo subtipo da isoterma tipo 1, onde aqui nós enxergamos, né, que há uma certa inflexão não tão pronunciada como esta, né? Essa sim é bem mais pronunciada. Parece que aqui se preencheram os microporos, se formou uma monocamada logo. E depois não aconteceu nada. No final, com pressões muito maiores, se conseguiu saturar a amostra completamente. Aqui não. Há uma inflexãozinha, o que indicaria que são não microporos pequenos, não microporos grandes. Tá? Microporos grandes no sentido assim, talvez até 2 nanômetros, mas não tão pequenos não. Quando a gente microporos pequenos, estamos falando de 0, pouquinhos nanômetros, uma quantidade muito pequena. Um tamanho muito menor. Então, quais são as características aqui? Então, materiais microporosos apresentam nesse isoterma. Então, se eu tenho material, eu faço a análise por fissurção, e eu tenho uma isoterma, de cara, eu vou falar, isso é um material microporoso. Tá?
tamanho de poros menor que 2 nanômetros, área interna grande e área externa pequena. E como assim? Não entendi. Porque já que tem um conjunto de microporos, uma rede interconectada de microporos, ou interconectada ou não, mas tem microporos com tamanhos muito pequenos, esses microporos, esses poros intracristalinos, são os que fornecem a maior área específica do material do que a área externa. Então, a área devido aos microporos é muito maior que a área interna. Que a área externa, perdão. A área interna é enorme, é gigante, é muito grande. Por esses canais, por esses poros intracristalinos de tamanhos muito, muito pequenos. Entendeu? E a área externa é menor, certamente muito menor. Por exemplo, se uma zeólita deve dar em torno de 500 metros quadrados por grama, e dá, que maior que um campo de futebol, ou às vezes até 700 metros quadrados por grama, 70% dessa área é devido aos microporos e o resto a área externa mesmo. A área externa é a área que se encontra externamente à partícula, né? Que a partícula é formada por um cristal, vários cristais que tem nesses poros intracristalinos. Bom, vamos passar para a isoterma tipo 2. Olha a diferença desta a esta. Bom, primeiro que não temos uma quantidade bem grande adsorvida, tá? Que cai, a quantidade dissolvida cai, não é tão grande, tá? E temos dois subtipos. Há uma inflexão que não é tão pronunciada como a do tipo 1A, uma inflexão mais suave, né? E chamando a atenção de novo para o ponto B, né? O ponto B, onde se supõe se forma a monocamada, né? Bom, a partir disso, há um aumento da quantidade adsorvida. Não temos um platô, de fato, temos ainda um aumento, mas com uma inclinação menor, não tão pronunciada, menor, pronto. Mas vai aumentando até saturar a amostra com o gás dissolvível. Pronto. Então, esse isoterma, tanto a de adsorção quanto a de desorção, passam pelo mesmo caminho, coisa que eu não tinha falado aqui. A de adsorção e de desorção passam pelo mesmo caminho. Aqui também passam pelo mesmo caminho. Certo? Mas a do tipo 2B, não. A desorção já não passa pelo mesmo caminho que a isoterma da adsorção. O que significa que se forma um loop de esterese. Isso é chamado de esterese. Tá? Na isoterma e em várias outras áreas também, esse tipo de gráficos são chamados dessa forma. Ok? Bom, o que significa essa isoterma que é diferente? Vejam. Tá? Que pode se dizer, esta daqui, podemos dizer que ela é côncava com respeito ao eixo P0. Ela é côncava em toda sua extensão. Aqui, ela até uma determinada pressão, ela é côncava com respeito ao eixo da pressão relativa e convexa com respeito em pressões maiores com respeito ao eixo da pressão relativa. Então tem essas duas porções, tá vendo? Concavidade e convexidade. Então vai aumentando. Tudo bem. Então, é característica de quê? Aqui se identifica que, obviamente, no ponto B, se assume que se formou a primeira monocamada do gás dissolvível e a partir de aqui vai começar a dissolução da multicamada. Então, na dissolução monomulticamada sobre uma superfície aberta. Tá? Esta primeira, vocês podem observar, vou ter uma imagem aqui, seria uma amostra desse tipo. Tá? Partículas grandes. Se tivessem microporos, os microporos estariam aqui. Aqui não daria nem para ver, nem por microscopia eletrônica de transmissão dá para ver microporos. Só se vê nessa análise, nessa técnica de caracterização. Em nenhuma outra técnica microporo se dá para identificar. Só aqui. Se tivessem microporos, os microporos estariam aqui, né? Assim, partículas grandes, tá? Então, são características de materiais não porosos ou macroporosos, tá? Não porosos ou macroporosos. Botei aqui outra imagem aqui. Não porosos. Aqui temos partículas, tá? Não devem ter poros, não tem poros, tá? As partículas não têm microporos. Mas tem espaços entre elas. E esses espaços entre elas
podem ser macroporos. Poros acima de 50 nanômetros, macroporos. Aqui a barrinha está falando que temos 500 nanômetros. Então, certamente esses espaços aqui ultrapassam os 50 nanômetros, temos macroporos, e uma amostra desse tipo fornece uma isoterma desse tipo. Tá? Certamente sim. A do tipo 2B, principalmente a que apresenta esses macroporos, e esta que não apresenta poro nenhum. Por isso que aqui a dissorção e a desorção é uma curva só. Aqui a dissorção e a desorção não, porque provavelmente alguma coisa vai condensar nesses macroporos. A dissorção de múltiplas camadas em valores altos de pressão relativa. E esta isoterma tipo 2 apresenta uma alta energia de adsorção. O que significa isso de alta energia de adsorção? Ou seja, que na hora do adsorvível se tornar adsorbato e ficar fissorbido na superfície, há uma liberação de calor maior. Porque já sabemos que a adsorção é um processo exotérmico. Então, uma liberação de calor maior. Então, embora seja fraca, mas há uma liberação de calor maior. Então, por isso, alta energia de adsorção é requerida nesse processo de formação dessa isoterma. Correto? Tudo bem. Passamos para a isoterma tipo 3 e vemos que ela é convexa. Ela é convexa com respeito ao eixo de pressão relativa. E o interessante aqui é que não temos aquele ponto de inflexão que identifica a monocamada. O que diz, o que deixa claro que o ponto B se torna impossível de determinar. Então, não dá para saber qual é o ponto onde está a monocamada. Tá? Este tipo de isoterma é muito rara. Muito rara. E característica de materiais não porosos, né? Não porosos ou macroporosos. Faltou não porosos. Tá? A interação adsorbato-adsorvente é muito fraca, o que significa que o gás, o adsorvível, que está em contato com o sólido, não se fixa nele. Não enriquece a superfície. A interface não fica rica no adsorvível. Por quê? Porque é uma amostra onde não acontece isso, né? Mesmo sendo uma amostra que deveria pelo menos ter alguma afinidade com o gás, a ligação é fraca, né? De Van der Waals é uma ligação que não é forte, mas alguns materiais têm essas características, mas são muito raros, raríssimo, muito raro. Eu nem lembraria um deles. E não tenho, por acaso, não tenho uma imagem sobre uma amostra assim. Mas ela é considerada como isoterma e é possível de se encontrar. Depois temos a isoterma tipo 4. E a isoterma tipo 4, assim como a 2, tem dois tipos, a tipo A e a tipo B. A tipo A, ela é côncava em pressões baixas e depois apresenta um aumento pronunciado quase vertical do volume ou da quantidade de gás adsorvível sobre a superfície do sólido. Tá? Ela apresenta esse aumento inicial pronunciado dessa quantidade de gás, seria fácil identificar o ponto B de inflexão, depois um aumento não tão pronunciado da quantidade de gás dissolvido, tá? Não é um aumento muito grande, se a gente considerar aqui, aumenta bastante, aqui não, vai aumentando lentamente, e depois sim um aumento pronunciado, ok? Até chegar num platô, e em alguns casos há um aumento bem pequeno, em outros não é obrigatório. Isso quase nunca fala grandes coisas, não, ok? Só que a do tipo A apresenta uma separação entre a isoterma de adsorção e a de desorção. A setinha para lá indica a adsorção, e a setinha voltando à desorção. Tá? Já vimos como é feita a adsorção e a desorção. Tá? São várias pressões e tudo mais. Né? Mas esta característica, que é diferente que esta daqui, porque vocês veem aqui, não há um aumento que se atinge um platô, simplesmente é um aumento da quantidade de gás dissolvido, tá? Até a saturação. Aqui não. Aqui é um aumento pronunciado quase vertical, tá? Muitas vezes é vertical mesmo, e depois um platô, ok?
E depois vem este, e o braço que retorna, ou laço também que é chamado, tá? Ele algumas vezes apresenta as mesmas características. Nesse caso da 4, ele é paralelo, quase paralelo. Ok? Bom, isso significa isoterma de materiais mesoporosos. Mesoporosos são aqueles materiais que apresentam poros com tamanho de 2 até 50 nanômetros. Isto não é nada mais do que o processo do preenchimento desses poros pelo adsorbato. O preenchimento vai preenchendo lentamente até ele ficar completamente cheio. E um exemplo disso é esta sílica mesoporosa. Vocês veem aqui, em microscopia dá para ver esses poros. Tá? Então, está acima de 2 nanômetros. Tem 20 nanômetros, acima de 2 nanômetros. Provavelmente seja, sei lá, 7, 8, talvez 10 nanômetros de diâmetro desses poros. É mesoporo. Corretíssimo, mesoporo. Tá? Mas e esta daqui, a do tipo B, onde não há esterese? E não somente não há esterese, senão prestem atenção que o processo de preenchimento dos poros acontece em pressões relativas menores. Em pressões relativas menores. Tá? Bom, isso é característico de poucos materiais. Onde no processo de dissolção, porque o processo de dissolção, esta esterese passa, essa curva de dissolção passa por aqui, porque não é removido todo o gás que foi adsorvido. Parte do gás fica no poro, condensado e não sai nunca. Entenderam? Por isso que essa esterese. Aqui não, todo o gás sai. Tá? Isso é característico de algumas amostras, de alguns materiais que têm mesoporosidade muito organizada. Poros que atravessam a partícula de cabo a rabo. Tá? E é possível, a partir deles, são poros bem... Né? A amostra que mais característica é MCM41, é um tipo de sílica. Tipo de sílica é um material formado por tetraedros de óxido de silício. Tá? Tetraedros de silício, né? A fórmula é SiO4. Essa seria a fórmula. E elas têm esse formato, têm esses mesoporos. Só que na hora da dissolção, todo sai. Então, é uma característica de um tipo de material. E que já que tem esses mesoporos e que todo adsorvível sai, né? Todo adsorbato dissolvido na superfície sai, então temos também um segundo subtipo, né, de isoterma. Então, este tipo de isotermas, e faço assim, chamo atenção para este braço. Esse braço é vertical, é quase vertical. Tem um aumento pronunciadíssimo. Você vê, quase que aumenta muito mais do que aqui. Aumenta muito a quantidade de gás adsorvido. Por quê? Porque, na verdade, o que está acontecendo nesse momento, a uma mesma pressão relativa, está se preenchendo o mesoporo. Os poros ficam preenchidos completamente do gás adsorvível que se torna adsorbato na hora de estar em contato com a superfície. Bom, são materiais porosos, mesoporosos, tamanho dos poros de 2 a 50 e alta energia de adsorção. Certo. Vamos para o isoterma tipo 5. Bom, a isoterma tipo 5 é meio parecida com a 4. É mais ou menos. Presta atenção no início da isoterma. Na pressão relativa baixa. Na pressão relativa baixa, você tem uma concavidade com respeito ao eixo de pressão relativa. Aqui você tem uma convexidade em pressões relativas baixas. Então, você não tem como identificar a monocamada como no outro caso. E, além disso, você não tem este braço de adsorção pronunciado. Tem pronunciado, mas não tem ele paralelo ao outro, nem muito menos vertical. Aliás, o braço de dissolção é sim vertical. É sim vertical. Mas, de qualquer forma, esta amostra, ou esse tipo de isoterma, representa, por esta esterese, por essas características de aumento da quantidade de gás adsorvido bem pronunciado, um preenchimento de mesoporos. Um preenchimento de mesoporos. Só que a baixa energia de adsorção. Baixa energia, não? É isso que indica isso.
com tamanho de poros de 2 a 50, tá? E essa é uma característica de uns materiais desse tipo. Tá? Então, como eu digo, essas isotermas foram classificadas pela IUPAC e mais umas outras instituições, organizações, não só ela, mas a IUPAC mais que definiu isso. Tá? E já dá uma ideia em função mais da porosidade. Vocês veem que não estamos falando de tamanho de área, não, de materiais com mais área ou menos área. Não, isso não está em questão aqui. Está se falando da textura, da porosidade dela, tá? Da meso, micro ou macro porosidade. Isso que está sendo conversado aqui. E finalmente a isoterma tipo 6. A isoterma tipo 6 é uma isoterma que apresenta vários platôs, né? Primeiro um aumento, platô, outro aumento, platô, outro aumento, platô. Bom, é muito incomum também nesse tipo de isoterma. Adsorvente sólido formado por uma estrutura com crescimento epitaxial. Epitaxial é aquele crescimento que se dá a partir de um substrato, né? de alguma superfície. E faz com que ele tenha diferentes tamanhos mesmo de poros, né? Mas uma quantidade razoável de um dado tamanho, depois uma quantidade razoável de outro dado tamanho de poros, né? Pois eu disse aqui materiais que apresentam vários tamanhos de poros, mas não são vários tamanhos, digamos, como se fosse uma distribuição de tamanhos de poros gaussiana, né, no caso. Não, senão tem grandes porções de poros de um tamanho semelhante. Por isso que consegue se dissolver em algum lugar, depois se dissolve no outro, preenche o outro e assim por diante. Tá? Aqui só para mostrar um exemplo do que seria amostras ou sólidos, né? Estruturas com crescimento epitaxial, que é o crescimento de uma camada de uma substância sobre um cristal de outra, né? De maneira que a estrutura da camada seja similar à do substrato. Também muito incomum, não é muito comum não, tá? Mas acontece mesmo, ok? E aqui nesta tabela estamos mostrando aqui uma espécie de resumo, né, das principais características das isotermas. São 6 isotermas, a 2 e a 4 tem 2 tipos delas, ok? A isoterma 1, característica de uma isoterma de quimisorção também, isso é verdade, de quimisorção. Nesse caso, o aumento em altas pressões pode não estar presente, esse aumento pronunciado no finalzinho não está presente. Ou é característica de uma isoterma de fisisorção de um material que possui poros extremamente finos, que são chamados de microporos, característicos de materiais zeolíticos, né? Algumas argilas também. A do tipo 2, a sua característica mais pronunciada, que é um material não poroso ou possivelmente macroporoso, e geralmente às vezes são partículas pequenas que se agregam entre elas e formam entre os espaços dessas partículas macroporos. Por que macroporos? Porque são de tamanhos acima de 50 nanômetros. E que tamanho é esse? A profundidade? Não, o tamanho mesmo, digamos, da parede desse poro, se a gente assumir como esse espaço entre as partículas. E possui uma energia de adsorção alta. A do tipo 3 é característica de um material não poroso, possivelmente macroporoso, com baixa energia de adsorção. A do tipo 4 é bem interessante, aliás, esses isotermos do tipo 4 são bem bonitos mesmo. São de mesoporosidade, ou seja, de materiais mesoporosos, com alta energia de adsorção. E a esterese é atribuída à mesoporosidade. E é de fato que define a característica mais importante dos materiais mesoporosos, cujas micrografias ou fotografias no MET, né, no microscópio eletrônico de transmissão, sempre são muito vistosas, muito bonitas. São fotografias bem interessantes. Você nota, você vê os canais, os poros, claramente. Mesoporos dá para ver por microscopia. Microporos não dá para ver por microscopia de jeito nenhum. Então, como sei que eu tenho microporos? Só por esta técnica. Como sei que meu material tem microporos? Somente por esta técnica de caracterização. A do tipo 5, material que contém mesoporosidade, mas tem baixa energia de dissolção, e a esterese é atribuída a essa mesoporosidade. Do tipo 6, bom, vários aspectos em comum. Várias coisas que já foram ditas do tipo 6. Bom, uma coisa que tem que ser chamada a atenção aqui. Professor, então significa que se eu mandar fazer uma análise por fisisorção,
ou chamada também de análise textural das minhas amostras, de uma amostra que eu preparei, sintetizei, ou sei lá, eu faço o seguinte, eu tenho a isoterma e comparo com estas. Tá, sim, e aí de fato eu posso definir qual é. Sim e não. Por quê? É óbvio que você pode ter uma mistura de isotermas. Ou seja, a tua amostra pode apresentar características microporosas, uma isoterma desse tipo, e com esterese. Mas como assim? E com mesoporos. Por quê? Porque as amostras, os materiais não são classificados texturalmente em 6 tipos. Claro que não. São os mais claros e definidos, né? Mas você pode vir a ter uma mistura de isotermas nisso. Tá? Uma mistura das isotermas. Ana Paula foi embora e quem mais foi embora? Acho que é Ana Paula só, né? Será que caiu? Não sei. Bom, então isso é possível, termos uma mistura. Então a interpretação tem que ser a partir do domínio do entendimento das isotermas classificadas pela IUPAC. Olha, eu tô aqui com o Vinícius, minha internet tá caindo muito. Nossa, moça, você me deu um susto. Você está com o Vinícius junto? Aham, estamos aqui. Tá bom. Vinícius, pode falar? Oi. Tudo bem? Oi. Tudo? Tá prestando atenção? Sim. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não, por enquanto não, professor. Ok. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos falar agora da caracterização dos loops de esterese. Mas você já não mostrou, professor, assim, mas veja bem, as estereses não são também assim como estão ali. Há possibilidade de termos estereses diferentes. Ok, tudo bem. Vamos começar com as isotermas do tipo 4, que a gente viu que são de materiais mesoporosos, tá? Quando tem esterese. E quando não tem também. São que são de materiais mesoporosos com poros mais ordenados, mais organizados, e que a dissolção consegue remover todo o adsorvente. Perdão, todo o adsorbato. Nós temos dois tipos dentro da isoterma tipo 4, né? Que vocês podem observar aqui, que aparentemente apresenta mesoporosidade. Esta daqui se diferencia desta, por quê? Porque tem os braços de adsorção e desorção no loop de esterese paralelos. Ok. São paralelos. Isso significa que poros tubulares abertos em ambos os lados, tubulares, né? Mas que atravessam a partícula. Vão de um lado até o outro. Ok. E este tipo de esterese, onde... veja bem, que esta isoterma, o aluno pode dizer, mas essa isoterma não foi a 5 que você mostrou ali? Eu vou te chamar a atenção. Veja bem esta parte inicial. Essa região inicial da isoterma é côncava com respeito ao eixo de expressão relativa. E vamos à isoterma 5. Essa isoterma 5 é convexa com respeito ao eixo de expressão relativa. Então não é igual. Tá? Então é só para não confundir. Tem muito que chamar a atenção nessa parte inicial. Porque tem um ponto de inflexão e posso determinar o ponto onde se formou a monocamada. Só que aqui apresenta assim, não há um aumento assim, pronunciado do preenchimento do poro, dos mesoporos, mas a desorção mostra assim, uma característica de desorção bem assim, vertical, um braço vertical, né? Um platô e uma queda vertical. Tá? Essa característica de poros largos com abertura estreita, o famoso, os mais conhecidos como pescoço de garrafa de tinta, né? É um poro que primeiro não está interconectado, é um poro que não atravessa a amostra, a partícula de um lado ao outro, né? É um poro que simplesmente parece que fosse uma garrafa, né? Mas é um poro. E é um poro com tamanho de 2 até 50 nanômetros. Então, isso que diferencia essas duas. Mas são do tipo 4, com certeza. E chamada esta de esterese H1 e de esterese H2.
Então você pode ter uma amostra, pode ter uma isoterma de um sólido, né? De um material sólido, né? Com isoterma tipo 4, mas pode ser do tipo com esterese H1 ou H2. Bom, qual seria esse, então, esse H1 da vida, né? Bom, muito fácil. É quando você tem uma sílica mesoporosa, aquela que eu mostro, essas fotografias bonitas que parecem planos atômicos. Não são planos atômicos, são simplesmente canais com tamanhos bem grandes de diâmetro, né, que atravessam a partícula de um lado ao outro, são os mesoporos. Okay? Às vezes apresentam uma microporosidade, mas a gente não vai ligar para isso agora. Então, esquema de um poro tubular, é basicamente isso, tá? Que atravessa a amostra de um lado para o outro. Distribuição do tamanho de poros estreita, porque a maioria dos poros são parecidos, quase do mesmo tamanho, né? Então é uma distribuição bem estreita, né? Se a gente distribuição é uma curva, né, que tem ou é lorentziana ou é gaussiana. Esse seria mais um tipo lorentziano. H2, só para mostrar um exemplo disso que eu falei anteriormente, né? São poros do tipo pescoço de garrafa de tinta, né? Esse é um nome bem antigo mesmo, quando se escrevia tinta. Bom, vocês veem, né, que o poro é largo, mas o pescoço é estreito, né? Ou também pode ser de poros interconectados, né? Canais de interconexão. Não são assim bem regulares, bonitinhos, não, assim, são interconectados. Uma rede de poros interconectados. É uma característica de um material. Tá? Que pode ser sintetizado com essa intenção? Sim, claro, pode ser sintetizado com essa intenção. Obviamente que sim. Então, só para termos uma noção disso. Ah, mas veja bem, eu disse, né? As isotermas nem sempre vão ser exatamente igual que a literatura classifica, né? Como 6 tipos, ou 6 tipos e 2 com 2 subtipos. Não. Porque você, por exemplo, aqui pode ter esta parte inicial bem pronunciada e depois um platô e depois uma subida e esse esterese, tipo H1. Peraí, esse início da isoterma é pronunciado e um platô pode ter microporos. A amostra, o sólido pode ter microporos, pode ser formar microporos e uma combinação das duas, entendeu? Então isso é possível. Então, e esse preenchimento dos mesoporos, como é que de fato acontece? Bom, quando começamos em pressões relativas muito baixas, começamos primeiro a dissolver sobre os sítios preferenciais, tá? Estamos aqui na borda de um poro, que assumimos seja este cilíndrico ou tubular que atravessa a partícula de um lado para o outro. Com o aumento da pressão, tá? Vai se formando no ponto B de inflexão a monocamada, que é esse ponto a partir do qual eu posso já determinar a área superficial específica. E depois, com o aumento, aqui temos a formação da multicamada, né? Ou seja, mais camadas do adsorbato em cima do adsorbato anterior. Tá? Chega num ponto tal, onde há um aumento pronunciado agora da quantidade de gás adsorvido, que significa nada mais nem nada menos do que o início do preenchimento do poro. Então, aqui começa a ser preenchido o poro. Tá? E preenche mesmo, né? Até atingir esse platô, onde o poro é completamente preenchido. Tá? E isso que significa essa elevação, né? Essa quantidade pronunciada de gás dissolvido. Parece que a amostra criou nova área, né? Pô, está dissolvendo mais agora, está criando uma área nova. Não, é um poro que está sendo preenchido, simplesmente isso. E aqui acontece a famosa condensação capilar, né? E depois a desorção, ela acontece primeiro com a remoção do adsorbato a partir dos poros, né? Por isso que, como não se elimina todo o adsorbato que fica aqui, ela passa por outro lado, né? Ela não passa exatamente pelo mesmo caminho que percorreu a dissorção. Bom, e temos agora o loop de esterese H3 e H4. H3 é característico de quê? Da isoterma tipo 2,
A isoterma tipo 2, uma tem esterese e outra não tem esterese. A que tem esterese, ela pode apresentar uma esterese bem larga, que começa em pressões relativas baixas e vai até quase 1. Tá bem larga. É característica. Já vimos que a esterese, a isoterma tipo 2, é característica de materiais macroporosos ou não porosos. Partículas soltas, partículas agregadas ou aglomeradas até, que formam macroporos. Tá? Como dizem, poros tipo fendas, né? E a do tipo 1, tá? Tipo 1, que seria aquela com microporos, né? Mas, por que se é microporos ela tem esterese? Porque pode ter poros tipo fendas. E o que são poros tipo fendas? Bom, vamos ver o que são poros tipo fendas. Pois tipo fendas são poros formados por partículas, por exemplo, desse tipo, né? Aqui temos partículas com formato de prato, né? Formato lamelar, ok? Tudo bem. Entre essas lamelas se formam fendas. E essas fendas têm diâmetros na faixa dos mesoporos, até macroporos, eu diria. Tudo bem? E os microporos? Não seria esse daqui? E os microporos? Pode ser que essas partículas tenham que microporos na sua estrutura. Por isso que tipo 1, microporosa, e elas estão empilhadas de forma que apresentem essas porosidades tipo fendas, né? Que são as plaquetas onduladas paralelas, ou agregados ou aglomerados para o caso do tipo 2, né? Mas é isso. É isso que significam essas fendas, né? E isso que, por isso que é bem complicado você ter isto. Você diz, bom, pela quantidade dissolvida no início é microporosa, pela esterese, aí apresenta que uma porosidade, mas uma macroporosidade provavelmente, tá? Não é mesoporosidade, é uma macroporosidade, ou uma porosidade que eu diria que se estende de uma faixa de tamanho de poro bem larga, bastante larga. Aqui você poros desse tamanho, menorzinho, enorme, né? Aqui é um exemplo que as partículas são lamelares, são partículas bem lamelares mesmo, mas que estão assim, desse formato. Então, todo material, quando é caracterizado, precisa de um complemento. Uma única técnica não te dá uma visão de fato verdadeira da amostra. Não, é impossível, isso é completamente inviável. Você precisa de mais de uma técnica. Por isso que eu sempre adiciono ali as micrografias, porque as micrografias, que são fotografias tiradas por microscopia eletrônica de transmissão, é um tipo de técnica que geralmente ela é bem condizente com isoterma. Muito, mas muito condizente. Demais. Você vê a isoterma, vê a fotografia e diz, faz sentido. É isso mesmo. Certo? E aqui uma tabela só para fazer um resuminho. Tá? Então, H1, H2, H3, H4, com os tipos de esterese, né? H1, braços de adsorção e desorção quase verticais, tá? Poros regulares e uniformes sem canais de interconexão. Muito bem. H2, braço de adsorção inclinado e braço de desorção quase vertical, poros com seções estreitas e largas e possíveis canais de interconexão. H3, braços de adsorção e desorção inclinados, cobrindo uma grande variedade de pressões relativas com isoterma 2 subjacente. Essa é isoterma 2 subjacente. Perdão. Poros tipo fenda, para os quais o par adsorvente-adsorbato produziria uma isoterma tipo 2 sem poros. Ok? E a 4, né? Isoterma tipo 1 com loop. Poros tipo fenda para o par adsorvente-adsorbato com isoterma tipo 1. Então, isso já mais ou menos dá uma ideia mais clara de como é que se correlaciona a textura de um material, né? Quando a gente tenta analisar isso. Bom, interessantes são os materiais mesoporosos por si só. Porque você tem um controle da mesoporosidade deles muito grande durante a síntese. Você controla o tamanho desses mesoporos. E, aliás, você não só controla o tamanho dos mesoporos, não controla muitas características dentro desses
mesoporos, e nesses materiais em si. Por isso que aqui quando você tem poros uniformes, de tamanhos muito parecidos, e aqui quando você tem poros interconectados, você pode ter uma noção muito clara de que aplicabilidade pode ter esse material. Mas tanto este tipo de loop quanto este outro dependem de dois fatores. A diferença de tamanho entre as camadas de poros esféricos e as passagens de poros de conexão, que de fato, e o número de passagens de poros versus as camadas de poros. Ou seja, essa estrutura, essa rede de poros, na primeira, são canais paralelos. São canais bem definidos, organizados, ordenados. Aqui não. Aqui temos uma bagunça. Uma bagunça que pode até ser bem interessante também. Né? Mas temos uma coisa mais assim, aleatória. Uma interconexão de poros com tamanho de 2 a 50 nanômetros, mas que provavelmente seja isso que a gente quer. É isso que a gente quer. E essa interconexão vai dar uma variação de tamanho de poros bem grande também. Okay? Bom, e esse preenchimento, né? Sílicas, por exemplo, mesoporosas, é isso que vocês veem aqui. Esses canais aqui, que alguém poderia dizer, são planos atômicos. Não, não são planos atômicos de jeito nenhum. São muito grandes. A distância é muito grande para serem planos atômicos. Esses são poros. Isso é uma micrografia no microscópio eletrônico de transmissão. Você observa claramente os poros, esses canais, ok? E os materiais que mais representam esse tipo de textura são as sílicas, né? Sílicas mesoporosas com estruturas de poros regulares, apresentam isotermas com esterese. A esterese de adsorção depende da largura do poro e da temperatura de adsorção. Esta esterese pode estar em pressões relativas menores ou maiores. Essa posição de um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, vai definir o tamanho do poro. Tá? E isso é o poro mesmo, esse é o poro, o preenchimento desse poro é a esterese. O loop de esterese de isoterma de nitrogênio 76 desaparece. Isso é bem interessante, né? Desaparece para poros de 3,2 a 4 nanômetros. Ou seja, eu posso controlar na síntese o tamanho do mesoporo? Posso, claro que posso. Isso é viável. Mas eu não posso, assim, digamos, se em teoria o mesoporo tem tamanho de 2 a 50, aí eu digo, bom, eu vou querer um poro de 8 a 10, por exemplo. Tá? Mesoporo de 8 a 10. Então, vou esperar um mesoterma com um loop de esterese por aqui, né? Mas é uma característica interessante, que quando é muito baixo, o tamanho do mesoporo, muito próximo do seu limite, né, catalogado, a esterese desaparece. O loop de esterese desaparece.